Em 1997, o Instituto Militar de Engenharia recebeu pela primeira vez em seu quadro de alunos 10 mulheres na graduação. O Núcleo de TV encontrou com 2 delas, convidou e elas estão aqui para contar um pouco dessa história. Major Janilma e Major Gisela. E lá se vão 23 anos. Como é que foi isso? Como é que começou essa história? Primeiro eu quero saber antes, por que estudar no Instituto Militar de Engenharia? Eu cursei hoje que chama ensino médio, né, na época era 2º grau, no Colégio Militar do Rio de Janeiro. E isso lá é uma coisa meio que natural, grande parte ia para as escolas militares. E naquele ano abriu o IME pela primeira vez para o segmento feminino e eu gostava dessa parte de exatas e resolvi encarar esse desafio de fazer o vestibular do IME. Eu, assim, tinha sonho de ser engenheira, né? Meu pai era engenheiro, meus tios eram engenheiros, então eu tinha esse sonho de ser engenheira e também de ser militar. Então, quando eu vi que o Instituto Militar de Engenharia abriu para o segmento feminino, aí, nossa, para mim foi a realização de um sonho. Aí eu resolvi tentar, né? Aí me preparei, aí passei. A preparação foi demorada? Como é que foi isso? Eu me preparei 1 ano num curso preparatório na época, né? Porque a notícia que o IME iria abrir para mulheres foi meio que, acho que foi no ano anterior, no final do ano. Né? Então, consigo me preparar, então fiz um curso preparatório e aí fiz a prova. Conseguiu passar? Foi uma surpresa? Estava esperando? Eu me preparei, mas acho que também foi uma surpresa, porque a prova era muito difícil. Era difícil mesmo? A prova do IME era muito difícil, a gente fazia as provas anteriores, a gente olhava, meu Deus, será que eu vou ser passado? Mas a gente conseguiu, perseverou, a gente conseguiu, né, Gisela? E aí foi o dia que vocês entraram, né? Chegou o dia da entrada oficial aqui, tem aquela cerimônia, só que era um pouquinho diferente, não é isso? Os alunos aqui hoje, eles recebem as platinas lá fora e entram fardados. É cerimonial mesmo, de entrada do portão, ver o claviculário o mais novo da turma na frente e depois seguem os alunos. Na nossa época... A gente entrou civil, né? A gente não entrou fardado. Como eu vim do colégio militar, eu não entrei com a farda do colégio militar. A Gisela... eu entrei civil. E como é que foi esse iniciozinho? Vocês chegaram e teve muito assédio, porque afinal de contas era a primeira turma com mulheres. Toda hora tinha que parar para fazer uma entrevista, sempre vinha alguma mídia, né? Veio com imprensa, jornal, para entrevistar TV. A gente. Teve várias entrevistas na época. Toda hora tinha que parar para ir, tirar foto, fazer entrevista. Qual era a imagem que vocês tinham do IME antes de entrar nele? O que vocês imaginavam? E depois, quando entraram, o que realmente era o que imaginavam e o que era diferente? Quando militar, você tinha aquela impressão, o pessoal falando, o IME é a escola do gênio. De repente, que é a melhor escola de engenharia. E realmente, um dia a melhor escola de engenharia do Brasil, seus resultados mostram. Esses resultados anuais, eles mostram que realmente o IME está no topo mesmo na ensino de engenharia no Brasil. Mas, assim, a gente viu que é mais a questão mesmo de esforço. É uma escola que demanda um esforço todos os dias, todas as horas, muitas vezes nas semanas estudando, preparando. Acho que eu imaginava que seria muito difícil. E, na verdade, acho que foi mais difícil do que eu imaginava. Mas, assim, no final eu vi que eu fiquei com uma formação bem sólida em engenharia e tal, e na parte militar também. Então, acho que, para mim, pessoalmente, foi muito bom. Qual foi o grande desafio para vocês naquela época? Eu acho que, para mim, conciliar a parte militar com os estudos, porque realmente a gente tem que estudar muito. Eu acho que conciliar as duas coisas realmente é o mais difícil. As provas de cálculo já eram o terror naquela época? As provas de cálculo eram bem difíceis. A adaptação, como é que foi? Então, 10 mulheres chegando aqui, quer dizer, era uma novidade também para o IME na graduação, já havia mulheres na pós-graduação, mas na graduação não. Então, como foi essa chegada de 10 mulheres? Eu lembro que foi um momento assim, de ajustes, de adaptação, acho que do próprio IME, né? Tem questão de alojamento e, né, de como lidar com a gente, nós que somos mulheres, né? Será que puxa muito de um lado, puxa muito de outro? Então, eu acho que foi um período de ajustes. No final, estava lidando igual todo mundo. No final... O instrutor, quando tinha que chamar a atenção da aluna, chamava igual chamava do aluno.
No fim das contas, acabou, a farda me igualou todo mundo. Acho que isso mais bem no início, mas depois ficou tudo igual. A Major Janilma já estava acostumada com o colégio militar, então a formação militar foi muito complicada ou não? E você que não tinha nenhuma formação militar antes, Major Gisela, como é que foi isso? Tive que me adaptar, né? Porque realmente não tive nenhuma formação militar, então tive que treinar muito, né? Então, para mim, realmente foi uma mudança. No colégio militar, você não é militar, mas você tem algumas coisas, por exemplo, você sabe a ordem unida. Quer dizer, nesse ponto, eu cheguei aqui com uma certa vantagem. Mas é diferente o tratamento do aluno do colégio militar para o aluno do IME, que já é efetivamente um militar. Mas e aquelas situações inusitadas, aquelas que vocês não vão esquecer nunca mais o que aconteceram aqui? Isso aí sempre ficou. Desespero para chegar na hora da formatura, né? Véspera da prova, Véspera da prova, todo mundo desesperado, querendo adivinhar o que vai cair. Querendo o bizu. É o bizu. Então acho que não mudou muita coisa não, né? Não, isso aí é a mesma coisa. Continua. Mas a Janilma está voltando agora para o IME como professora. Como é que está sendo isso, né? Era aluna, depois aluna de pós-graduação e agora como professora. Eu estou dando aula para o primeiro ano, que eles estão fazendo essa transição do mundo da vida civil para a vida militar. E, inclusive, da reserva ainda estão fazendo serviço militar. Aí, assim, é interessante ver justamente, acompanhar esse momento deles aí, que é um momento especial na vida deles. Está sendo muito recompensador ver isso aí agora. Já contou para eles que você é uma das pioneiras aqui? Eu disse isso para eles, que eu me formei na turma de 2001, que foi da primeira turma que teve CFG para mulheres e também e depois voltou à reserva. E como é que está? Está no CETEX, Sim, né, Major? No CETEX. Eu atualmente sou chefe do Laboratório de Química Militar, né? E lá nós temos projetos na área de eletroquímica e na área de propelente. Além disso, a gente também presta apoio técnico na parte química, né? A diversos projetos do Exército. E, assim, é um constante estudo, um constante aperfeiçoamento, porque a gente tem que saber sempre as últimas... O estado da arte, da tecnologia, né? Então é um desafio constante. O Exército dá oportunidades de estudo, abre portas? Sim, tem diversos cursos, né? A gente tem oportunidade de fazer mestrado, doutorado, cursos lato sensu, cursos de curta duração. Eu acho que dá bastante oportunidade, sim, de aplicação no conhecimento. Valeu a pena fazer engenharia no Instituto Militar de Engenharia? Valeu e continuou valendo. Eu acho que o mais importante é que continua valendo a pena. Valeu a pena, sem pensar duas vezes. Faria tudo de novo. Para a gente terminar, o que é ser engenheira militar? Está sempre se aperfeiçoando. Para mim, eu acho que é o conceito fundamental, está sempre se aperfeiçoando. Acho que isso também. Estar sempre se aperfeiçoando para apoiar os diversos projetos do Exército. Que é uma responsabilidade a mais, né? Exatamente. Muito obrigada pela entrevista, uma honra enorme conversar com as duas. A gente agradece. Obrigada. É muito bom até a gente passar essas informações para os alunos novos e para as pessoas que estão aqui, porque vocês fazem parte da história do IME. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada.